Senhor Presidente da Assembleia Municipal, seus secretários, senhoras e senhores vereadores, eleitos à Assembleia Municipal, presidentes de Junta de Freguesia, demais autarcas, instituições civis, militares e religiosas, caras e caros convidados, uma palavra especial às corporações de bombeiros, cuja presença entre nós muito me honra. Minhas senhoras e meus senhores famalicenses, é um privilégio enorme estar convosco neste dia em que assumi de novo a função de liderar a Câmara Municipal enquanto seu Presidente. Não ignoro o sentimento de alegria, de satisfação, de reconhecimento por força do resultado eleitoral obtido no passado dia 1 de outubro. Não ficarei indiferente ao apoio massivo, esclarecedor, que os famalicenses me concederam através do voto expresso em urna. E serei, estou seguro disso, consequente a esse mesmo apoio, garantindo dedicação, empenho, disponibilidade e competência ao serviço da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Neste momento que é de posse, é a altura de ser consequente com o resultado eleitoral e dar sequência, continuidade ao trabalho que fizemos e aos compromissos que assumimos com os famalicenses no contexto pré-eleitoral. Quero, por isso, garantir-vos que trabalharei pela criação de um concelho desenvolvido e que o seja nos parâmetros da sustentabilidade, da inclusão e da inteligência. Um concelho só é desenvolvido segundo o paradigma que eu quero para o meu concelho, se o for a estes 3 níveis. Isso quer dizer de uma forma muito singela que não basta um desenvolvimento que seja uma cifra, que seja uma forma de colocar o concelho num ranking, é preciso que o desenvolvimento fique no concelho, tenha retorno, aproveite às cidadãs e aos cidadãos famalicenses. É por esse desenvolvimento que vou trabalhar a partir do dia de hoje e ao longo do mandato que hoje assumo perante vós. E esse desenvolvimento que quero preconizar concretiza-se através do percurso de 4 eixos programáticos que vou de seguida partilhar convosco. O primeiro eixo é o eixo da prosperidade. Quero Vila Nova de Famalicão um concelho próspero. E para que o seja, é fundamental continuarmos a apostar na área da economia, do empreendedorismo e da inovação. Economia, empreendedorismo e inovação como uma matriz do desenvolvimento queremos trazer para o nosso concelho. E com as tarefas que vamos empreender, queremos, obviamente, atingir resultados. O primeiro é a diminuição do desemprego. Bem sabemos que é uma tarefa que não está tão só ao alcance da Câmara Municipal, mas também não ignoro que, à semelhança do passado, muito continuaremos a fazer em convergência com a comunidade, nomeadamente a comunidade empresarial, para combater esta cifra do desemprego que ainda afeta muitas e muitas famílias famalicenses. O segundo objetivo neste eixo, nesta prioridade, é aquele que se prende ao nível da estabilidade dos vínculos laborais. Nós queremos que os famalicenses tenham vínculos estáveis, vínculos longos, geradores de confiança e da credibilidade que o emprego deve trazer para aqueles que dele beneficiam. Em terceiro lugar, a melhoria das massas salariais. É muito importante que, além da criação de emprego,
além da estabilidade, também trabalharemos para melhorar as massas salariais, para melhorar as médias remuneratórias dos nossos concidadãos. Estas três tarefas, mais emprego, mais duradouro e com melhores remunerações, são tarefas que estarão no nosso horizonte nesta área da economia, do empreendedorismo e da inovação. E para isso apostaremos primeiro na continuidade da criação de empresas, desde logo no autoemprego, na criação de condições para que cada vez mais cidadãos, independentemente da sua idade, mas com uma palavra especial para os nossos jovens, possam criar o seu próprio posto de trabalho. Mas também teremos a ousadia de continuar a cativar outras empresas e outros empresários para que venham para o nosso concelho e aqui possam sediar o seu projeto empresarial. O segundo veículo é o veículo que executaremos através da criação de condições para aumentar a produtividade das empresas que já estão entre nós. Por isso, continuaremos a ajudar aquelas e aqueles empresários que já têm o seu projeto empresarial em curso para que possam aumentar a sua proposta, para que possam produzir mais, para que possam criar, por isso, melhores condições para que também possamos empregar mais dos nossos concidadãos. A terceira tarefa é uma tarefa de trabalho ao nível da ajuda e do apoio à internacionalização. São atividades que já começamos, mas a que vamos dar continuidade, empregando mais disponibilidade de energia da nossa parte. Sabemos que a sustentabilidade da economia nacional e, por conseguinte, da economia famalicense, pressupõe que os nossos empresários enquadrem o seu mercado à escala global e, por isso, continuaremos a apoiá-los para que a sua vocação exportadora seja concretizada. E, por último, até a criação de condições do ponto de vista tecnológico para que as nossas empresas aperfeiçoem os seus processos produtivos e para que de uma indústria que há muitos anos atrás no nosso concelho era conhecida como uma indústria de mão de obra intensiva, seja cada vez mais uma indústria de capital intensivo. Só com a incorporação de tecnologia, de inovação, é possível nós melhorarmos a performance das nossas empresas. Só com mais empresas, com mais produtividade, com mais capacidade exportadora e com mais tecnologia no processo produtivo, é que nós vamos conseguir reduzir o emprego, melhorar as massas salariais e criar condições para que haja mais estabilidade. Mas a prosperidade do concelho não se concretiza só com a inovação, com a economia e com o conhecimento. Concretiza-se também com o apoio aos jovens. É muito importante darmos um espaço de eleição aos jovens na nossa sociedade civil, no nosso dia-a-dia. Vamos criar condições para que os jovens tenham melhores condições para que possam estudar no nosso concelho, para que tenham emprego no nosso concelho e, acima de tudo, para que possam residir entre nós, para que os frutos do seu processo formativo fique dentro do nosso concelho, fique em Famalicão. Famalicão só será o concelho próspero que eu desejo para todos nós, se tiver condições, se houver espaço para que os nossos jovens sejam ativos, façam parte do nosso dia-a-dia, não entreguem a outros a definição do seu futuro, sejam parte ativa, sejam atores sociais e deixem a sua marca na definição do futuro coletivo. A última tarefa neste âmbito de um concelho próspero que queremos construir para todos nós, é a tarefa em torno da cultura. A cultura que é um veículo de afirmação da identidade, de uma identidade concelhia que se quer que seja consentânea com o nosso passado, com o nosso património, com o legado que muitos nos deixaram. Mas a cultura tem outra dimensão, tem a dimensão da formação, da qualificação, daquilo que chamamos o empoderamento social. Empoderamento social significa, na minha ótica, criar condições para que tenhamos uma comunidade viva, uma comunidade ativa, uma comunidade dinâmica. A cultura será uma ferramenta a que vamos dedicar-nos para potenciar o crescimento do nosso concelho. Depois
da prioridade ao nível da prosperidade, a segunda prioridade, o segundo eixo, que se centra ao nível da área social. E quanto à área social, muito tem sido feito no Concelho de Vila Nova de Famalicão e muito mais continuaremos a fazer pelo futuro da nossa comunidade. Os trabalhos, as iniciativas que empregaremos nessa área têm essencialmente como objetivo conseguir a mobilidade social. A mobilidade social será, obviamente, uma ambição programática que vamos executar com planos de ação concretos. Mobilidade social com a qual queremos que ninguém fique condenado à partida, que a circunstância socioeconómica da nossa família ou aquela que hoje nos afeta não seja um travão, não seja uma condicionante negativa à aspiração que todos temos e que é legítima para que possamos chegar longe. Eu quero ajudar a construir uma sociedade onde o resultado seja uma consequência do mérito, uma consequência do trabalho, da dedicação de todos nós e que ninguém, rigorosamente ninguém, fique condenado à partida. Por isso, a solidariedade social será uma área de eleição, com um apoio muito direcionado àqueles que são mais frágeis, mais vulneráveis e também às chamadas periferias sociais, nomeadamente as nossas crianças, os nossos séniores e todos quantos, por circunstâncias conjunturais, se encontram socialmente excluídos. Vamos criar condições para que, através destas políticas sociais, nós possamos não criar condições para que haja uma permanência neste estado de vulnerabilidade, mas criar condições para que, com estas políticas públicas, a vulnerabilidade dê espaço ao sucesso, à progressão e à melhoria dessas condições. Mas a área social completa-se com aquela que será indiscutivelmente uma grande prioridade deste Executivo: a aposta na educação, a continuidade da aposta na educação. Uma vez que está vencida, ou praticamente vencida, uma das etapas que iniciámos há uns anos atrás, de melhoria das condições infraestruturais das nossas escolas, vamos continuar a trabalhar no dossiê educação. Porventura, não tanto no edifício escolar, que felizmente tem condições cada vez mais dignas, mas a que estaremos sempre atentos para a preservação dessas boas condições. Mas há um trabalho a fazer com todos, com as direções dos agrupamentos, com todos os agentes educativos, as associações de pais, que têm um papel relevantíssimo no processo educativo do nosso Concelho. Queremos um programa educativo que seja consentâneo com a ambição do nosso Concelho. Queremos ajudar a continuar a construir uma escola competente e uma escola exigente. Os nossos concidadãos, nomeadamente as nossas famílias e particularmente as nossas crianças e os nossos jovens, merecem afinco da nossa parte para conseguirmos esta escola de excelência que queremos para todos nós. O terceiro eixo, o eixo da internacionalização, o eixo da dimensão global para o Concelho de Vila Nova de Famalicão. Nós queremos exportar Vila Nova de Famalicão, levar o nosso Concelho para além dos seus limites regionais e nacionais em que está inserido. E queremos fazê-lo porque nos sentimos capazes para o conseguirmos. Mas, acima de tudo, sabemos o quanto isso é importante para o sucesso dos nossos cidadãos, das nossas instituições e das nossas empresas. Para isso, vamos aproveitar a presença de famalicenses pelo mundo inteiro, a diáspora, a identidade que resulta de uma língua comum, de uma história e de uma cultura que também são comuns, para fixar laços à escala mundial, conseguindo, com isso, levar o Concelho para fora dos muros onde ele hoje se encontra sediado. Mas também uma aposta muito direcionada neste espaço europeu em que estamos inseridos. Temos que aproveitar cada vez mais as oportunidades deste enquadramento à escala europeia.
E aproveitar estas oportunidades significa envolver-nos em projetos de dimensão internacional. Numa Europa ainda hoje a 28, porventura dentro em breve a 27. Criar condições para que haja sinergias entre a cidade de Vila Nova de Famalicão e outros territórios de outros países da União Europeia. Desde logo para que possamos melhor aproveitar esta política de fundos estruturais que temos hoje em vigor através do projeto e do Orçamento Comunitário 2014-2020, onde, obviamente, nós, muito mais do que aproveitar os fundos à escala regional e os fundos à escala nacional, também queremos chegar aos fundos à escala europeia. Não chega termos uma boa fatia de fundos que são geridos pela Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte, uma fatia que é gerida a nível nacional em Lisboa. Também temos a ambição de chegar a Bruxelas e disputar a oportunidade para trazer para Famalicão investimento que melhore as condições de vida dos nossos concidadãos. E quais são os grandes ganhos desta dimensão internacional? Primeiro, nós criamos condições para que o nosso território seja cada vez mais atrativo. E o território ser atrativo é ótimo para trazer mais residentes, mais estudantes e também mais projetos empresariais. Queremos e temos a ambição de que a atratividade do nosso território, que hoje é inegável nos planos regional e nacional, também o sejam no plano internacional. Mas com estas metas, com esta ambição internacional, queremos atingir mais objetivos. Desde logo, e em segundo lugar, temos a ambição de ajudar as nossas instituições e particularmente as nossas empresas a escalar, como há pouco convosco partilhei, esta abordagem internacional. E quanto mais e melhor o município estiver implantado nesta rede internacional, mais fácil será para que as suas empresas possam concretizar esta ambição de chegar a outros mercados. Uma última ambição com este projeto de escala global. A ambição de trazer multiculturalidade e mundividência aos nossos concidadãos. Fala-se cada vez mais numa cidadania europeia, numa cidadania global. Eu quero ajudar os meus conterrâneos, os meus concidadãos, a que cheguem a esse patamar europeu, a esse patamar mundial, o que exige, obviamente, estes projetos de dimensão internacional. O quarto e último eixo. O eixo que se prende com a necessidade de termos uma sociedade colaborativa, uma dimensão participativa muito presente, uma imagem de cogestão, em que todos são responsáveis por tudo o que acontece no Conselho, em que ninguém se deve excluir ou demitir da definição do nosso presente e do nosso futuro. Não é o futuro dos outros, é o meu, é o vosso, é o nosso futuro que estará em causa. A dimensão colaborativa será o quarto eixo importante, que tem duas características essenciais. Primeiro, porque é um fim em si mesmo. Só por si faz sentido conseguir chegar lá, porque chegando lá construímos uma comunidade mais resiliente e mais sustentável, mais forte, mais autónoma, mais protegida, melhor defendida em relação ao contexto e às contingências externas. Mas mais do que ser um fim em si mesmo, este objetivo é uma importantíssima ferramenta para que consigamos os outros três eixos que há pouco partilhei convosco. Tendo um Conselho mais colaborativo, teremos um Conselho mais próspero, mais socialmente inclusivo e mais global. O que vos proponho fazer para atingir este desidrato da dimensão colaborativa do nosso Conselho? Em primeiro lugar, dar sequência a uma iniciativa já em curso da implementação da Estratégia Conselhia de Desenvolvimento Integrado. Uma estratégia que estará alicerçada nas células relevantíssimas que hoje temos na nossa comunidade, que são 10 células sociais, cujo território de ação está delimitado pela área das comissões sociais e interfreguesias. Eu não quero
um conselho com divergência. Eu quero um conselho onde se combatam as assimetrias. Eu quero um conselho com oportunidade para todos, mas que respeite a diferença, que não caia na tentação da hegemonia, do tratamento igual em todas as situações, como se elas fossem de facto iguais. O direito à diferença é fundamental, é um direito enriquecedor. Uma comunidade que cultiva as suas diferenças é uma comunidade que chega mais longe e que será melhor sucedida. Mas como é que nós havemos de conseguir desenvolver de forma integrada todo o Conselho e não só umas ou outras comunidades? Só com esta postura diferenciadora em cada território, trazendo os atores para uma iniciativa de governação informal, em que, como há pouco convosco partilhei, queremos que todos tenham um espaço para fazer parte deste projeto. Pois bem, o Conselho, a nascente e a poente, a norte e a sul, têm características diferentes. Essas diferenças vão ser potenciadas muito mais do que uma qualquer tentação de as esbater. E potenciá-las significa criar planos de ação locais, em quem gera essas comunidades, do ponto de vista formal ou informal, vai ter condições para promover iniciativas que melhorem a qualidade de vida destas comunidades. Mas queremos fazer mais ao nível colaborativo e, por isso, a segunda iniciativa é uma iniciativa voltada para os colaboradores do município. Tenham um enorme apreço por todos os colaboradores da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Quando se fala no sucesso do nosso Conselho, os grandes responsáveis por esse resultado são todas e todos os colaboradores da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Eu quero, obviamente, aproveitar esta disponibilidade, este sentido de serviço público que cada um dos nossos colaboradores tem para melhorar os nossos serviços e os nossos resultados, criando cada vez melhores condições, melhorando os percursos formativos dos nossos colaboradores, potenciando a existência de um enquadramento laboral mais ajustado para que os serviços públicos que são prestados hoje e que serão intensificados no futuro na Câmara Municipal tenham as condições ótimas, porque bons serviços públicos significam cidadãos famalicenses bem servidos e satisfeitos. E esta é a minha grande ambição e, por isso, continuarei a estimular e a apoiar todos os colaboradores para que sejam bem-sucedidos no serviço que prestam à comunidade. Em terceiro lugar, neste eixo colaborativo, uma palavra para todos os autarcas. Todos os autarcas terão um papel importante neste projeto de governo municipal. Todos, sem exceção. Desde aqueles que estão na condição de eleitos e que os seus projetos foram maioritariamente sufragados pelos concidadãos, até aqueles outros que estejam em órgão executivo ou em órgão deliberativo e não conseguiram igual resultado. Todos são autarcas, todos serão chamados a desempenhar um papel relevante na construção do nosso futuro coletivo. Uma palavra especial para os senhores Presidentes de Junta. Uma palavra particular aos 34 Presidentes de Junta de Freguesia do Conselho de Vila Nova de Famalicão. Vou, à semelhança do que fiz no passado, continuar a trabalhar com todos vós. Com todos, sem exceção, porque todos sois parte de um projeto concelhio e sem o envolvimento e a colaboração de todos não conseguiremos atingir os nossos objetivos. Contem por isso com o meu apoio, com a minha disponibilidade, com o meu compromisso, para que em conjunto possamos prosseguir os objetivos que sei que são meus e que são vossos para o futuro das comunidades que liderais e para o futuro do Conselho de Vila Nova de Famalicão.
Um último tópico neste eixo do Famalicão colaborativo que quer ajudar a construir. O papel para a comunidade famalicense, para as instituições, nomeadamente as IPSS, as Misericórdias, mas também todo o vastíssimo tecido associativo, as empresas, os empresários, os empreendedores e, claramente, os cidadãos. Todos serão relevantes no processo de governo que queremos implementar no Concelho de Vila Nova de Famalicão. Deixo-vos uma garantia. À semelhança do que procurei ser no passado, continuarei a ser um Presidente de Câmara presente, próximo e disponível, que fará da abertura do seu gabinete, das suas ações e das suas iniciativas, um instrumento com o qual quero potenciar a vossa adesão, a vossa participação na fixação do nosso futuro coletivo e na criação de condições para que sejamos um Concelho bem-sucedido. Obrigado a terminar, uma vez mais, pelo apoio que me deram. Obrigado pela confiança manifestada, mas, acima de tudo, obrigado pela vossa vontade de continuar a servir Famalicão e os famalicenses. Bem-ajam, muito obrigado.